Bom dia, Sabrina, bom dia, Rebeca, bem-vindas! Uau, hein, gente? 6h59 da manhã e vocês aqui para aprender muito sobre melasma. Bom dia, Fran, bom dia, Raquel! Portugal, hein? Gente, aí eu acho que a gente tá com 3 horas de distância, se eu não me engano. Como que tá? Que horário que tá aí em Portugal? Bom dia, Lu! Gente do céu, que delícia! Nossa, essa noite foi uma noite assim relativamente agitada porque eu tava muito ansiosa para estar novamente com vocês nessas lives cedinho da manhã, que é uma delícia, né, gente? São aulas onde a gente realmente tá aqui porque quer muito estar aqui. Eu sei que cada um de vocês que tá aqui nessa aula agora de manhã é porque se programou para isso, não é porque caiu aqui de paraquedas, não tem mais o que fazer da vida às 6h59 da manhã. Então, realmente, se vocês estão aqui, é porque vocês querem aprender muito. E aí, gente, o que é que vocês esperam da aula de hoje? Eu já vou aproveitar aqui nesse início da aula e já vou colocar aqui a imagem do caso que a gente vai conversar hoje. Tá aqui, gente. O que vocês acham de um caso como esse? Já vamos pro fight, gente. Já vamos conversar logo cedo sobre casos, sobre melasma, sobre o que fazer. Quem de vocês já atendeu um caso como este dentro do seu consultório? Me conta, você já teve um caso parecido, assim, que tinha um melasma em relativamente toda a face? Conta pra mim. Conta pra mim o que é que vocês vivenciam dentro do consultório de vocês, qual é a grande dúvida que vocês têm quando vocês pegam um caso assim. Conta pra mim, gente. A Fran tem caso parecido. E aí, Fran, tu chegou a tratar esse caso? Tu chegou a realmente desenrolar um plano de tratamento e chegar até um final? E chegar, de fato, até um resultado? A Jenny também já teve um caso assim, parecido. A Ana também. Deixa eu mostrar uma fotinho aqui de lado. Deixa eu pegar aqui pra vocês uma fotinho de lado deste caso. Ó, gente, agora de manhã ainda compartilhei a evolução que teve, né? O depois dessa paciente. Pra quem porventura ainda não viu esse caso deixa eu até pegar a data bem certinha aqui antes de eu chamar a Grazi. Deixa eu pegar a data bem certinha que ela chegou na clínica, então, que foi a primeira foto dela. Tá aqui, ó, gente. Ó, foto número 1 foi dia 4 de março, agora deste ano. E a foto número 2, dia 14 de junho, também nesse ano. Gente, um detalhe importante, tá? Dia 14 de junho, vocês olham, hoje é dia 17 de julho. Essa foto foi tirada há mais ou menos um mês atrás, tá, gente? Então, essa imagem que vocês estão vendo não é um resultado final, é apenas uma evolução. Realmente, até onde tínhamos chegado ali e agora, de fato, aliás, amanhã, quem estiver me acompanhando amanhã nos stories, vai conseguir ver o resultado final de um plano de tratamento para melasma dessa paciente. Então, amanhã, sem dúvida alguma, quem estiver acompanhando os stories e o feed vai ver como está agora a pele dela, porque essa foto é de um mês atrás. Então, vamos lá, gente. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Deixa eu chamar a Grazi para participar dessa live de hoje, dessa super aula. Convidadíssima, Grazi. Olá, bom Bom dia. dia! Tô Te fiz acostumada a madrugar, acordar Grazi. cedinho, né? E essa mulherada já toda acordada aí também, gente.
todo mundo a mil, né, Grazi? Eu digo, as lives da manhã é para quem quer, é pros Mas eu fortes mesmo, funciono né? É para infinitamente quem melhor quer. pela manhã. Prefiro, acho que o dia rende muito mais quando a gente acorda já estudando, já colocando tudo em dia. Eu tenho os meus horáriozinhos de manhã para estudar mesmo, para colocar tudo em dia. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer gigante, Grazi. Realmente essa hora da manhã é para quem sabe o que quer e busca e corre atrás, né? Então, nesse momento, pessoal, eu vou fechar os comentários para que vocês consigam prestar 100% de atenção na gente, no que a gente estiver conversando, porque hoje, deixa eu fechar aqui, ó, a gente de fato vai ter muita coisa para desenrolar. Muito conteúdo, puro conteúdo, aliás, né, Grazi? Não tem enrolação, vai ter só conteúdo na live de hoje. Grazi, te pedi o seguinte: inicialmente, para quem, porventura, ainda não te conhece, por Só gentileza, colocar se vocês num lugar apresente. fixo aqui, senão eu mexo, mexo, vai. Vocês vão... Apresenta tu e apresenta o Silvinho, Buenas! que não Então, tá eu sou a junto, mas faz Graziela parte Dias, dessa gente, sou tua. esteta cosmetóloga, tenho MBA em cosmetologia clínica e estética, atuo no mercado da personalização aí há mais ou menos uns 7 anos, 7, 8 anos já. Porque a gente fala já, nossa, parece tanto tempo, não recém. E sou um babyzinho aí no ramo de farmácia, tô no primeiro semestre da faculdade de farmácia e fazendo pós-graduação aí em estética avançada também com ênfase em injetáveis, que é um assunto bem polêmico até para outra live entrarmos aí. Hoje tem alguns cursos na área, né, tanto de empreendedorismo quanto na parte técnica também, que é o Fórmula Home Care, onde eu ensino as alunas aí desde a parte da consulta de saúde estética até de fato conseguirmos personalizar 100% o home care das nossas pacientes com produtos magistrais, que é a linha que a Dai trabalha hoje também. Temos ter uma resposta infinitamente melhor daquilo que nós estamos prescrevendo ali para as nossas pacientes e também ter uma resposta muito mais rápida do que com procedimentos com produtos industriais, né? Muitas vezes a gente precisa lançar mão de 2, 3 produtos industriais, o que facilmente a gente conseguiria resolver com um produto magistral bem formulado. Exato. A gente vai Um valor entrar nessa justo, né, parte dos Grazi? produtinhos aí também. Justo em relação à quantidade. Exatamente. A Grazi fez parte da minha carreira muito antes de nos falarmos, Grazi. Eu te vendo, né? Eu te acompanhando, eu me inspirando, eu olhando, gente, que mulher é essa? Então, desde já, é o que eu sempre te disse, todas as vezes tu é sucesso, gratidão a Deus pela tua vida, pela tua existência, tua e do Silvio, né? Que realmente nossa, vocês são um só. E que a live de hoje possa ser de gigante conhecimento para todos nós. Bom, já mostrei o caso, né? Quem ainda não tinha visto, viu agora. E agora, gente, eu vou começar falando para vocês detalhes importantíssimos sobre esse caso, que cada um de nós, quanto profissionais, precisamos estar a par quando a gente pensa em desenvolver um plano de tratamento. Quando eu conversei com a Grazi, e aí a gente estava trocando uma ideia sobre que caso iríamos abordar, de fato, um caso real, né, um case assim, não inventado, mas a realidade de uma paciente, eu disse para ela, vou pegar um caso de dentro da clínica, onde a gente já teve uma evolução importantíssima, para que você, profissional que está aqui, você conseguisse visualizar não uma projeção de resultados, e sim um resultado já palpável, que já aconteceu, né, que já está mais do que validado, inclusive pela paciente. Se vocês forem ali no meu feed, eu deixei o caso dessa paciente aqui bem no topo do meu feed, onde a própria paciente foi lá e comentou a respeito do seu caso. Eu acho isso, No assim, coração. sabe, Grazi, o clímax. Exatamente.
né? Porque é quando, de fato, o teu paciente vai ali e ele valida. Ele diz, é isso mesmo, exatamente, sem ganhar nada em troca, né, não tá sendo pago em momento algum para aquilo. Um paciente que foi lá e pagou, muitas vezes pagou um valor importante, um valor caro, e ainda assim, no final do tratamento, ele vai lá e diz assim, foi demais. Então, essa paciente, gente, ela veio em março, ela chegou lá na clínica e ela disse assim, Dai, eu já tenho mancha há muitos anos. Na verdade, sardas, eu já as carrego desde que eu me conheço meio que por gente. Ela tem um fotótipo, e isso é um ponto muito importante, 2:3. Ela é super branquinha. Se você for olhar ela num primeiro momento, você vai ver que ela é bem clarinha. E aí nos faz pensar assim, fotótipo 2, com certeza. Porém, justamente na conversa, no desenrolar daquele questionário que a gente detalhada, troca né? com a paciente durante ali 1h30, Consulta 2 horas. detalhada, né? Oi, Gra. Ponto. Detalhada. É que ela me disse, Dai, tenho facilidade de bronzear. Se eu tiver ali, papá no sol, vou bronzear. Então, isso já faz a gente entender um pouquinho sobre a família dela, o histórico familiar dela. Então, a gente já vai para um fotótipo 2:3, onde a gente não está falando de um fotótipo 100% felmelânico, e sim, a gente já tem uma eumelanina presente. Isso também é nítido pela imagem dela. Muitas vezes pode não ser 100% pelo vínculo histórico familiar, mas sim também por todo o fenótipo, o genótipo, na verdade, que ela está influenciada, né, devido à rotina dela, especialmente à exposição do sol dela. Vamos lá para um segundo ponto. O melasma dela, notei tudinho aqui para trazer para vocês. O melasma dela apareceu por volta de 2015, então aí fazem 8 anos, 8 anos que ela já tem o melasma, e ela notou que ela veio pra gente, elas vêm pra gente dentro do consultório, né, Grazi, dizendo que é um melasma. Mas através dessa informação aqui, que o melasma dela apareceu em cima da sobrancelha e no buço, relacionado a a depilação, a cera, isso nos faz entender que isso possa ser o quê, Situação Grazi? pós-inflamatória. E um ponto importante de falar sobre a nossa amiga cera, né? Muitas pessoas dizem, a cera mancha. Na verdade, gente, não é a cera que causa algum tipo de mancha. O que causa ali alguma hiperpigmentação pós-inflamatória é justamente o cuidado da pele no pós. Então, a gente pode... Hoje existem ceras frias, existem outros métodos, né, de depilação, mas... falando dos métodos antigos, né, da cera, que ainda muitas pessoas utilizam, a gente coloca aquela cera quente na pele. O que causa ali, né? Uma vasodilatação, uma sensibilidade. E aí, normalmente, as profissionais, elas finalizam com algum tipo de óleo e a paciente sai na rua, né? Às vezes se expondo a uma radiação, um sol intenso, calor intenso na pele, que praticamente frita a nossa epiderme ali. O que a nossa pele entende? Vou jogar proteção, né, para cima. Então, não é a cera que mancha, e sim é o cuidado pós. O que eu oriento, né? A gente tem algumas pacientes que gostam, que não abrem mão de depilarem com cera, enfim, não tem problema nenhum. Leva na sua bolsa a sua água termal, o seu sérum de hidratação e uma proteção solar, para que não aconteça essa sensibilidade ali na nossa epiderme. Perfeito, exatamente. Inclusive, eu vou aproveitar aqui a oportunidade que estamos falando bem sobre isso e vou mostrar para vocês aqui uma imagem, tá, gente? Deixa eu ver o negocinho aqui para virar. Aqui, ó, gente. Esse aqui é uma imagem, é uma figura, né, demonstrativa. Essa imagem aqui é do e-book O Código do Melasma, onde a gente consegue ver, então, ali o melanócito, os dendritos, que são os bracinhos do melanócito. A melanina foi produzida aqui dentro e os melanossomos foram subindo, 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 até o momento em que eles foram ejetados na região importantíssima, tá, gente? Supranuclear. Isso aqui é um ponto muito importante a vocês sempre lembrarem, porque a gente está vendo uma visão de frente, então, como se de fora viessem essas agressões que a Grazi está comentando aqui. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, não ilustrativa, mas sim
uma imagem de fato de uma pele, né? Onde vocês conseguem visualizar células não pigmentadas no seu citoplasma e células pigmentadas. E, aliás, foi isso que o estudo quis mostrar, que sempre a melanina, apesar de em dados momentos ela também estar aqui ao ladinho, embaixo, ela sempre vai estar em região supranuclear. Pra quê, Grazi? Repete, por gentileza, se alguém até agora, hoje, dia 17 de julho de 2023, ainda não entendeu o porquê existe a mancha, o porquê existe o É apenas uma bronzeado. O forma que da é, pele Grazi? estar protegendo, né, o nosso núcleo celular ali. Então, essa hiperpigmentação que acontece na pele é uma forma de proteção. Normalmente ela acontece por excessos de agressões, exposições. Então, tudo que a Dai vai falar aí sobre o caso clínico que ela trouxe, nós precisamos ir correlacionando a que tipo de fatores agressores essa paciente ela foi exposta, por quanto tempo ela foi exposta a essas agressões, para que a gente possa, de fato, escolher o melhor tratamento, os melhores ingredientes ativos aí para estar tratando. Perfeito. Esse é um ponto que, se você tá aí com o teu caderninho nesse momento, anota. Quando você estiver desenvolvendo uma consulta de avaliação com o teu paciente, use imagens como essa, ilustrativas, porque entendido que o melasma não tem cura, você precisa instruir o teu paciente para que ele entenda o que é o melasma, para que ele possa conviver com esse melasma e tomar as decisões diárias corretas para que o teu tratamento não apenas dê resultado em questão de 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, mas especialmente que ele mantenha-se com o resultado, que é o ponto aí mais crítico A da gente traz maioria dos consultórios. um E ponto já muito interessante pode no falar. olhar da estética integrativa, no olhar quântico, né, da estética humanizada, enfim. A gente acaba não dizendo 100% que o melasma não tem cura, né? Porque o nosso corpo, ele se regenera o tempo inteiro, ele tem esse poder de autocurar-se, né? E hoje, casos clínicos aí incríveis, né? De melasmas, de antes e depois, enfim. O que acontece? A gente tem a formação contínua da melanina. E aí as pessoas, elas fazem o tratamento, elas têm esse resultado incrível que tu compartilhou, e aí a paciente vai pensar assim, agora que eu já tenho esse resultado, eu não vou mais usar nada na pele. Só que a formação da melanina é contínua. Então, não quer dizer que ele não tem cura, né? Ela pode ter outro tipo de hiperpigmentação em outras localidades. Mas a manutenção da pele, ela vai ser... É isso que eu falo para os pacientes. A gente vai começar a fazer daqui para sempre. Você vai estar sempre usando um antioxidante, um hidratante, um uniformizador, mesmo após nós termos alcançado alguns resultados aí. Especialmente falando sobre o porquê é que, e aí eu vou utilizar agora só um spoiler, tá, Grazi? Que é algo que eu vou trazer muito nessa jornada, nessas aulas, nesse curso, que foi trazido na jornada da cosmetologia por vocês, nossos palestrantes, que é essa informação celular inadequada. Só spoiler, para quem vai ficar boiando, fica boiando, porque vai ter que olhar os próximos dias. Hoje eu não vou entrar nesse assunto, mas a questão aí que a Grazi acabou de falar, que potencialmente envolve cura, melanização, porquê da melanização exacerbada, excessiva. Um dia, aquela hiperpigmentação pós-inflamatória, ou aquele melasma, ou aquela sarda, ou aquela efélide, saiu por algum motivo. E a questão é, o que é que a gente está fazendo, além de um skincare adequadíssimo, que também é um gatilho para startar essa hipermelanogênese, mas o que é que a gente está fazendo com esses gatilhos? E aí você pensa no caso dessa paciente. Ela foi lá, depois que ela constatou que precisava ali, então, né, tratar a pele dela, caiu num determinado profissional e fez um peeling altamente descamativo. No momento, ela fez um retinóico e teve uma descamação bastante acentuada.
Qual é, Grazi? Um dos principais pontos aí que a gente cuida muito ao utilizar um retinóico, especialmente dessa forma como se utiliza na maioria das clínicas, né? Quando a gente pensa em melasma, a galera cai lá, a pessoa cai lá e coloca a assim, um descamação, retinóico. né? Vale ressaltar aqui que a descamação, gente, ela é uma inflamação, né? Então, quando a gente causa esse tipo de descamação exacerbada na pele, nós estamos causando uma inflamação intensa naquela pele. E o que acontece? Muitos, acredito que não vocês, né? Porque nós normalmente seguimos mais ou menos uma mesma linha de tratamento. Mas a grande maioria dos profissionais, eles acham que o peeling é o tratamento. E, na verdade, gente, o peeling, ele faz parte de uma pequena parte do tratamento. Ele não é o ator principal. E é como coadjuvante, né, para acelerar um pouco esse processo de uniformização, mas ele é um processo inflamatório que, se ele não for controlado, o que vai acontecer com a nossa pele? Ela vai jogar mais proteção, né? Porque ela está com a nossa barreira de proteção completamente danificada, muitas vezes também danificando as estruturas lá de junção dermoepidérmica. No último congresso agora da Consulfarma foi muito comentado que o melasma ele deve ser tratado junto com ingredientes ativos anti-ages, né? Porque nós temos já uma agressão lá na nossa camada basal, nessa junção dermoepidérmica. Então, é um olhar um pouco mais amplo, né? A partir do momento que você agrediu, como que você vai reparar? O que você vai colocar? E acontece que os profissionais simplesmente fazem esses peelings e largam a paciente ao mundo apenas com o uso de um protetor solar que nem sempre é usado da maneira correta, na quantidade correta, que tem as proteções corretas, enfim. Aí a gente abre um leque infinito aqui de porquês, né? Infinito, infinito que daria, nossa, um dia inteiro conversando só sobre isso, né, Grazi? Mas tenta imaginar a situação. Novamente, volta lá pro caso. A paciente já teve inflamações, já teve agressões, por isso ela desenvolveu a hipermelanogênese, por isso aquela melanina, aquela proteína. É algo palpável, gente, é algo físico, não é algo imaginável, não é algo, uma sombra, é algo palpável que tá lá em... Exato, que tá lá em cima do núcleo. E aí ela pensou, o que eu vou fazer? Foi lá e fez um peeling extremamente vasodilatador e inflamatório. O que foi que eu te passei que a paciente disse, Grazi, depois do retinóico? Lembra? Caramba, mas isso é sem que dúvida nenhuma. Era de se esperar, né? Você que está aqui nos ouvindo agora, caríssimo colega profissional, que hoje, porventura, ainda trabalha nesse formato, nem eu, nem a Grazi, estamos aqui para te julgar, nem para te dizer que você tá até errado. porque eu sou, quem me ou segue há mais tempo sabe que eu sou uma amante dos peelings. Eu trabalho muito com peelings, eu trabalho com retinóico, eu trabalho com ácido glicólico, eu trabalho. Eu amo, eu amo. Acontece que, como nós vamos usar, como nós vamos controlar, o que nós vamos, em que momento nós vamos. Então, existe todo um processo, né? Mas de forma alguma eu amo os peelings, eu sou uma apaixonada aí. Se eles estão aí, são para serem usados. A gente vai comentar um pouquinho sobre alguns ingredientes ativos aqui. A questão toda é controlar, modular esse processo inflamatório que está acontecendo. Entrar no momento certo. Você se libertar daquela coisa que muitas vezes você aprendeu, que o teu paciente chega no seu consultório, cai no consultório e você tem que fazer um peeling porque você tem que dar um resultado rápido, porque você tem que o quê, caramba? Quem disse que você tem que qualquer coisa? Porque eu não sei se você está na área há 1 ano, há 10 anos ou há 1 mês. O fato é que para você construir o teu nome, não foi e não vai ser nada fácil.
Agora, para você jogar ele no lixo é Então, e há rapidinho. quanto tempo aquela pele foi exposta? Há quanto tempo aquela Muito. pele está sofrendo algum tipo de agressão, né? Eu costumo dizer para as pacientes, imagina, você está com 30 anos, a nossa pele, gente, ela é uma caixinha. Ela vai guardando informações de toda a nossa vida. A partir ali dos 30, 35 anos, a pele começa a colocar para fora todas essas agressões de uma vida inteira. Então, aquela hiperpigmentação, aquela disfunção que nós estamos vendo ali nessa faixa etária de idade de 30, 35 anos, não é dessa idade, é de todo um histórico da pele. Então, como que nós vamos entregar um resultado? Muitas vezes a gente consegue entregar resultados incríveis em 1 mês, 2 meses, mas não são todas as peles que respondem dessa forma. Principalmente porque são peles que, além de todo o histórico de agressão, de vida, de exposição a fatores agressores, ainda se enfiam em procedimentos agressivos, com peelings agressivos que não foram modulados o pós. Então, são peles. Eu sempre digo, eu prefiro pegar peles que nunca fizeram procedimentos, porque eu sei que vão responder ao meu tratamento, do que peles que vêm de uso de hidroquinona prolongado, que vêm desses peelings inflamatórios. Então, sabermos aí que a nossa pele não foi agora, é um histórico que ela está carregando e mostrando agora. Exatamente. Então vamos lá. Agora eu vou falar com você sobre gatilhos deste caso. Lembra que a gente está falando, volta, sobre o porquê a paciente tem, como ela teve. A gente está na consulta de avaliação. E aí a gente começa a fazer todas aquelas perguntas, todo aquele questionário, né? Durante toda aquela 1 hora e meia conversando, não é uma coisa no soco assim. Por que que tu tem um melasma? A gente vai conversando, a gente vai debatendo, a gente vai entendendo e a paciente vai construindo isso com a gente. Ela vai lembrando coisas que muitas vezes, se você perguntasse no soco, ela não ia lembrar. Mas você vai fazendo ela reviver. E aí a paciente vem e te diz o seguinte, porque tu perguntou, né? Eu não vou no banheiro todos os dias. Número 2, não vou. E aí existem alguns motivos para não ir no banheiro, e uma das coisas que tu me perguntou, né, Grazi? Qual é o motivo e como isso foi gerenciado? Porque hoje, inclusive, eu fiz questão de mostrar para a Grazi ali um print da conversa com a paciente, onde ela disse: eu vou todos os dias agora ao banheiro. Isso em questão de 3 meses, gente. Uma paciente que não estava tendo um, 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 Uma evacuação correta, qual é a palavra aí, estava Grazi? completamente intoxicada pelo sistema Isso, uma evacuação gastrointestinal. correta, né? Um funcionamento intestinal que não estava bacana e que tá para que isso daí para quem caiu de paraquedas por conta do eixo intestino-pele. E muitas vezes existe ainda o eixo cérebro-intestino-pele, que é um dos outros gatilhos para essa evacuação não tá acontecendo e que sim vai dar um start absurdo para hipermelanogênese. Você tá acostumado já hoje a fazer essa pergunta para tua paciente? Você já quebrou esse paradigma de achar que isso é uma coisa estranha de se perguntar? E aí, mais além de entender o porquê que isso está acontecendo, no caso da minha paciente, no caso dela, graças a Deus, o dodói não era tão embaixo, não era por estresse emocional, que geralmente é uma relação muito grande, e sim era por conta do fator alimentar. Pensa, gente, ela já ingeria, em média, 2 litros de água por dia. Ela já tinha essa ingesta, tanto que durante o tratamento ela não mudou. Agora, falando com ela semana passada, ela quer aumentar. Agora para a fase de manutenção. Mas ela não aumentou, porém a alimentação dela era precária. Grazi, qual era o ponto número 1, já começando pela Eu até manhã, perguntei, exato, que eu perguntei para a Dai ali, né? precisou Porque ser. a Dai passou a ficha corrida dela ali e pela manhã tava que ela não tomava café, enfim, não se alimentava e ia direto pro nosso cafezinho preto. Que eu já fiz há bastante tempo, né? Eu sempre falo sobre isso, que a gente precisa modular os níveis de cortisol. Pela manhã, a gente tem um aumento do nosso nível de cortisol, né? Para nos dar o acelerar do nosso dia. Mas ele precisa ser liberado em dosagens aí, né?
saudáveis para o nosso organismo. Então, a gente precisa usar de ferramentas né, modular esse cortisol. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, gente. Peraí. Ui. Será que eu tenho como dar e compartilhar a tela? Acho que sim. Não. Não tem Olha, eu Sim. não Deixa eu ver se eu encontrei uma consigo foto, abrir porque a pelo gente tá em computador, dupla. porque o que eu quero mostrar para vocês aqui, senão eu só comento mesmo, tá? Mas isso aqui foi até uma parte do slide que eu levei para a apresentação lá do Congresso de Cosmetologia. O que acontece? Falando do nosso cortisol, em níveis saudáveis, gente, ele é um anti-inflamatório, ele tem vários benefícios aí para o nosso organismo. Em níveis que extrapolam ali, eles acabam trazendo carga nas nossas adrenais. Quando a gente causa sobrecarga nas nossas adrenais, a gente acaba ativando lá todos os receptores de melanocortina, cuja o ligante é o alfa-MSH. E aí a gente vai cair lá na nossa cascata inflamatória da melanogênese. Então, olha como um detalhezinho importante de modulação de cortisol influencia na resposta do nosso melasma. E aí, essa paciente, além de não contribuir ali com nutrientes para o organismo dela, porque ela pulava essa etapa do café da manhã, ela ainda dava um soco no cortisol dela com o café. Mas, Grazi, até agora, tu não falou de skincare. Precisa estar falando sobre o cafezinho para tratar esse caso? Com Precisa pensar certeza, nisso? né? A gente começa a tratar o melasma de dentro para fora, né? Até perguntei para a Dai, tu chegou a modular? Foi a base da alimentação? Então, nesse caso aqui, a Dai vai poder explicar melhor para vocês, né, as escolhas dela, mas foi a partir da alimentação mesmo. Quando eu normalmente identifico uma paciente que tem já melasma, algum tipo outro de disfunção na pele, que tem esses hábitos diurnos aí, que aumentam, estimulam, superestimulam o nosso cortisol, a gente modula esse cortisol. Como que nós vamos modular esse cortisol? Gente, são estratégias simples, que você pode inserir um chazinho mesmo, ó, chazinho do seu café para estar extraindo aí os fitoquímicos, né, de todas as especiarias que ali estarão, os shotzinhos anti-inflamatórios. E aí os shots eles podem ser escolhidos de acordo, né, com a disfunção, de acordo com cada paciente. Então tem pacientes aí que tem, aí a gente entra leque infinito, gente. Quando a gente fala sobre disfunção cutânea, a gente abre um leque infinito de possibilidades do que pode ser e do que pode estar agravando. E aí, aqui falando sobre os shots anti-inflamatórios, para algumas pacientes eu recomendo a beterraba em pó. Tem aí DIU de cobre, né, que acaba tendo um fluxo mais intenso, acaba tendo deficiência de ferro, de magnésio, de outras vitaminas. Eu normalmente, antes de suplementar algum nutricosmético, alguma coisa, a gente inicia pelo básico que vai funcionar, que são shots anti-inflamatórios. Então, a beterraba em pó é um desses moduladores aí também de cortisol e também de reposição para quem tem DIU de cobre, fluxo intenso e etc. Só aí antes da gente entrar na formulação, né? Detalhes que fazem exatamente. E aí a gente ia continuando o dia dela, gente. De meio-dia ela comia, ok, um carboidrato em quantidade ok, proteína em quantidade ok, mas ela não consumia nem salada, nem verdura, nem fruta durante o dia. E de meio-dia ainda era bom, porque apesar de não consumir estes nutrientes importantíssimos, ela não consumia tanta porcaria. Porém, de noite, de tarde para de noite, aí ela disse assim: aí eu coloco os dois pés junto na jaca. A gente só come iFood e lanche. Ela disse assim: eu tô sendo bem sincera contigo. E eu disse: obrigada por ter sendo bem sincera comigo. Porque através disso eu consigo entender facilmente o porquê que com 2 litros de água por dia e sem um estresse emocional constatado durante a nossa consulta, tu não consegue evacuar adequadamente e aí tu tá causando toda essa desbiose intestinal, consequentemente essa desbiose na tua integridade de barreira, consequentemente dando um start pior para a hipermelanogênese acontecer. E aí foi quando a gente conversou sobre uma potencial ida à equipe multidisciplinar nutricional Fundamental, tenha indispensável, não tem como.
tratarmos um melasma, principalmente de uma paciente que vem com esse histórico de uma má alimentação, né, problema gastrointestinal. Então, é impossível nós termos um resultado efetivo na pele sem que a gente inicie todo esse processo pela alimentação, pelos nutrientes aí que esse organismo está recebendo. Dai, mas a minha paciente disse que ela não quer passar por Nutri. Ela não quer ajustar a alimentação dela. Ou ela acha que não vai. Gente, entenda de uma vez por todas. Ou você vai se posicionar como um profissional que vai buscar um único intuito, entregar resultado incrível, especialmente duradouro para o seu paciente, ou você vai ficar sempre naquela marolinha de vai e vem, uma montanha russa, e você não sai do seu lugar porque você não se posiciona. Coloque-se no lugar do paciente, sente na cadeira dele quando você o está atendendo e pense: o que é que você, quanto paciente, iria querer buscar? Um profissional que se posicionasse a ponto de lhe falar a verdade e realmente colocar as regras do jogo necessárias para o resultado que ele foi buscar, ou um profissional que olha e diz assim: ah, não, tudo bem, não tem problema. A gente faz aqui os nossos peelings, usa aqui o nosso clareador e vai dar tudo certo. Aí no final de 3, 4, 5, 6 meses, ele toma aquele talagaço de você não ter entregado o resultado, e aí você acha que vai adiantar chegar e dizer assim: pois é, mas lembra que eu te falei? Não falou nada, porque você largou a informação, muitas vezes nem largou, e não colocou isso como sendo um pilar. E o último ponto, então, depois de todo esse ajuste que ela fez, foi algo que eu disse: tu tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que comer aquele outro. Eu larguei, mas ela foi buscar, ela foi correr atrás, conseguiu fazer toda essa modulação intestinal. E, por fim, o último ponto que nela quicava forte era o skincare. Ela fala que ela tem uma pele ressecada, tinha uma pele extremamente ressecada, e ela me disse o seguinte: Dai, como nada deu certo para minha pele, não nada funcionou direito, só piorou cada vez mais, tanto que cheguei nessa situação de hoje, tô aqui para tratar. Hoje eu só uso qualquer sabonete que tenha para pele seca, para não ficar pior a minha pele. Eventualmente um protetor solar. E o que foi mais grave? Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. E o hidratante. E o hidratante que eventualmente... Não, desculpe. É o sabonete para pele seca e o hidratante quando ela via que tinha necessidade. E agora a gente vai entrar então nesse skincare, porque esse foi o último ponto onde eu disse: precisamos Caos, ajustar. né? Além de todos os Grazi. pontos que a gente falou aí, um dos pontos chave também que eu perguntei para a Dai foi a questão do sono, né? E a Dai disse que ela estava dormindo bem, que era um dos pontos que já estavam regulados. Mas para vocês anotarem aí os pontos-chave que normalmente eu pergunto, acredito que a Dai também, em qualquer tipo de consulta de disfunção cutânea, é sobre sono, porque o nosso sono ele regula boa parte dos nossos hormônios, inclusive cortisol, leptina, grelina, que são os hormônios da fome, hormônios do crescimento. Então, uma paciente com disfunção no sono, ela desregula completamente o círculo circadiano dela, os órgãos, o funcionamento dos órgãos e tudo mais. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu pergunto, a questão do sono. Porque daí, correlacionado ao se ela tem disfunção no sono, ela vai ter disfunção no intestino. E aí, o que vai estar causando isso provavelmente é a alimentação. E aí, assim, ó, vocês vão ver que uma coisa está ligada à outra. Então, um dos pontos é a questão do sono. Outro ponto é a questão gastrointestinal. Então, se essa paciente ela consegue fazer a evacuação todos os dias, e é importante vocês falarem: você consegue evacuar todos os dias? Porque normalmente algumas pessoas perguntam, né? E o funcionamento do intestino? Aí as pacientes: é normal, um dia sim, um dia não. Gente, isso não é normal. O normal é nós eliminarmos aí o que não foi benéfico para o organismo todos os dias, tá? E um adendo, Grazi, a qualidade também dessa evacuação, né, gente? Porque às vezes a pessoa evacua todos os dias, mas não é, né, uma fezes normal, e sim uma água, e sim, na verdade, quase uma diarreia,
onde também pode ser o oposto ali Exatamente. do E total de perguntar, não uma ter desbiose vergonha, também. né? Claro que quando a gente entra nesse assunto ali gastrointestinal, né? Se a pessoa tem refluxo, como que ela se sente logo depois que ela come? Ela fica com estufamento, tem muitos gases. Então, são perguntas que vão levando a um esclarecimento, né? E aos poucos a gente vai construindo isso com a paciente na consulta, mas são pontos extremamente importantes. E a gente entra na desbiose intestinal, a gente abre também leques infinitos do que pode ou do que não pode ser, né? E aí a gente entra também na questão da alimentação. E não é só perguntar alimentação saudável, sim ou não. O que você de fato come? O que você come nas primeiras horas da manhã? O que você come? Ponto a Qual ponto. é o horário da sua última refeição? Por quê? Se a, e qual, que horário você vai dormir, né? Porque essa paciente ingere, o nosso organismo ele fica de 4 a 6, 8 horas processando aqueles alimentos. Então, tem muitas pacientes que vão relatar para você o seguinte: olha, eu durmo, mas eu sinto que eu não descanso. Por quê? O que você comeu? Qual foi a última hora da sua refeição? O corpo ficou trabalhando, cuidado, claro que não vai descansar. Então, são pontos chave para que a gente consiga chegar no desenhar desse tratamento e desse home care. E aí, quando a gente. Inclusive, já fica o convite, gente, para a próxima aula, que vai ser dia 24. A próxima aula aquece, né, para o nosso Descomplicando Melasma, onde eu vou trazer para vocês todos os gatilhos. Infinito. Então, São alguns infinito. desses que a Uma Grazi agora coisa está leva a citando. outra, e aí, menina, abençoa. Exatamente. Eu desenvolvi, gente, vários de vocês já têm à mão um questionário do Código do Melasma, né? Onde a gente desenvolve ali, através de 15, 19 páginas, todas as perguntas mais importantes quando a gente pensa numa consulta de avaliação para melasma. E na próxima aula a gente vai ver isso. Vou abrir ele aqui com vocês e a gente vai falar de Exato. E aí, quando a ponto gente a fala de ponto. skincare, daí existem alguns pontos importantes aqui, quando a gente fala sobre skincare magistral, que são os nossos manipulados, que tudo vai depender aí desse histórico que nós acabamos de relatar, de como que está a saúde dessa pele. Então, se é uma pele que está desidratada, sensibilizada, vasodilatada, o que que essa pele vai aceitar num primeiro momento e quanto que a paciente está disposta a investir nesse tratamento? Essa é uma pergunta primordial, por quê? Grazi, tu me espera só um segundinho, porque o pessoal comentou aqui que por algum motivo a tua fala tá travando. O pessoal tá mandando aqui nos comentários. Deixa eu abrir aqui. Gente, como é que tá agora a fala da Grazi para vocês? Só um segundinho, vamos aguardar o pessoal responder, porque foram várias alunas que disseram. Então, vamos aguardar um pouquinho. A minha tá legal? Como é que tá agora? Grazi, Qual foi a dá parte que um travou grito e aí. qualquer coisa eu posso repetir? Isso. Por gentileza, falem pra gente o que travou que a Grazi repete, né? O pessoal tá Isso pode mandando ser a aqui internet no da própria WhatsApp. pessoa também, né? Que daí trava um pouquinho. Pode. A minha tá ok. E a da Grazi travou um pouquinho, tá? E agora, gente? Agora tá ok? E por gentileza, nos apontem qual é o ponto na fala passada, quando ela estava falando do intestino. Tá. A parte sobre o horário que come gastrointestinal. Beleza, vamos lá então. O que acontece, gente? É interessante perguntar para o Obrigada. paciente como que é a qualidade. Ah, você vai me bem, tudo bem. Como que é a qualidade do seu sono? Você acorda sentindo que você realmente conseguiu descansar, ter aquele sono reparador, regenerador? Ah, não, eu durmo, mas eu acordo com a sensação de que eu não descansei. Então, vamos recapitular algumas coisas. Como que é a sua alimentação? Acontece a sua última alimentação e o que que você come? Por quê? O nosso organismo, muitas vezes, ele pode ficar de 4 a 8 horas metabolizando tudo aquilo que ele recebeu. Então, por isso que a paciente pode ter essa sensação de que não descansou, porque, na verdade, o corpo, os órgãos dela ficaram trabalhando para digerir todos aqueles alimentos.
Até eu vou fazer um adendo nisso, tá, gente, que a Grazi tá falando. Em média, ali, das 2 da manhã até as 4 da manhã, é o momento onde nós temos o nosso sono chamado sono REM, o sono profundo. E se você, se a nossa paciente, se a gente tem uma alimentação muito rica, especialmente em carbo, na parte da noite, depois ali das 8 da noite, não vai acontecer esse sono ruim. E aí vai acontecer exatamente o que a Grazi acabou de dizer. A tua paciente até vai dormir, achar que dormiu, mas ela vai acordar com um ar extremamente cansado. E mais um detalhe, Grazi, que assim, ó, é batata. Ela acorda com fome. Ela acorda assim, eu preciso Pode falar. comer. Sabe? Lembra, gente, quando, por exemplo, assim, você tá tendo uma dieta equilibrada durante a semana, tudo certo. E aí chega sexta-feira e você vai numa pizza e avacalha. Todo mundo faz, ninguém é santo também. E aí no sábado de manhã você acorda, assim, porque você foi dormir com a sensação de nunca mais vou comer pizza. No sábado de manhã você acorda, assim, precisa comer a geladeira inteira. Por que isso acontece? Por que isso acontece, Gra? Quanto mais você consome desses alimentos, mais o seu organismo vai pedir desses alimentos. Então, quanto mais carboidratos, mais É cheio de insulina naquela regular, corrente quando sanguínea, né, no Grazi? sono são regulados os hormônios da fome, leptina e grelina, você acorda com a sensação, ok, se você tem uma dieta equilibrada. Agora, se você não teve esse sono adequado, você precisa, seu organismo entende que você precisa de energia para tocar o seu dia. Então, ele vai pedir por esses alimentos ricos em açúcar, ricos em carboidratos. E aí a gente pensa, eu comando o meu organismo. Não, nós somos comandadas pelo nosso organismo de acordo com os nossos hábitos de vida aí. Voltando Exatamente. lá do nosso skincare, então, só para Deixa eu não ver perder aqui. a linha de raciocínio. Olha Então, é só. importante perguntar para Grazi, esse paciente. Grazi, eu acho. Vamos tentar você sair e entrar de novo? O pessoal continua me mandando, e Conectar. assim, vários alunos estão me mandando. Tá. Se tu quiser sair, eu te chamo de novo também. Elas estão falando que na Tá. maior parte Agora do eu tempo tá troquei a falhando. internet aqui. Tá? Eu tô falando aqui, Jennifer, eu vou pedir para você e me. Eu chamei a Jennifer aqui no Whats, que é uma das alunas que comentou, para você me dar o parâmetro, como é que tá a Grazi. Se estiver cortando, me fala de novo. A Adley também me chamou aqui no Whats, além dos comentários, e vão me passando, tá, gente? Então vamos lá. Volta, Então, Grazi. é importante perguntar para a paciente quanto que ela está disposta a investir nesse tratamento, né? Quando nós falamos de produtos magistrais, a nossa mente ela é infinita, né? A gente consegue manipular produtos desde R$ 70 até 200, 300, R$ 400, né? Então, quanto que seria um valor confortável para essa paciente investir nesse tipo de tratamento? A partir de tudo isso que nós falamos anteriormente e a partir desse valor que ela vai nos posicionar, a gente começa a escolha dos ingredientes ativos ali, né? Pelo menos é assim a minha linha de raciocínio. Passou aqui as fórmulas, né? As formulações que ela utilizou para essa paciente. Acredito que nós não vamos ter o tempo suficiente de debater sobre cada uma dessas formulações, mas eu acho interessante daí pelo menos nós passarmos aí sobre a primeira, né? Nesse ponto, eu e a Day, a gente tem uma conduta clínica bem parecida, que é ao mesmo tempo que nós lançamos mão de despigmentantes, clareadores, nós estamos com o olho lá na nossa inflamação, na nossa reposição de barreira, ativos hidratantes, moduladores, né? Então, não sei se vai compartilhar com elas a formulação desse caso, Day. Sim, a formulação completa, tá, gente? Esse é um presente do fundo da minha alma para vocês. Todas essas formulações que eu vou compartilhar, que eu utilizo todas, assim, eu tenho no e-book o código do melasma, quem já tem conhece, só que lá existe uma infinidade de formulações, tanto no código do melasma quanto no 50 fórmulas, né? Tem mais ainda lá. Só que aí a gente precisa entender o porquê
Uma é para tal paciente, outra vai para tal paciente. Então, aqui o presente que eu vou mandar para vocês hoje é exatamente essas formulações. Anotem o que vocês conseguirem, que não conseguirem eu envio depois. Então, Grazi, você quer começar aí pelo sabonete, pelo higienizante, e eu não sei se você percebeu, Grazi. Gente, dica de ouro, abre os ouvidos aí. Você percebeu que eu escrevi que esse é o higienizante da manhã. No geral, Grazi, quando eu faço um skincare como esse que a gente vai desenvolver, um skincare como este de hoje, que a gente vai compartilhar, que é um skincare que pode potencialmente ressecar a pele da paciente, eu só utilizo o sabonete na parte da manhã. Ainda mais com uma pele seca como a dela. Mas, por exemplo, a minha pele, que é uma pele que tem muita tendência a ser oleosa. Mas, gente, quando eu não tinha a pele modulada, ela escorria, olha, uma tristeza. Só o higienizante sabonete, né, mesmo com tensoativo Cindet, na parte da manhã, para preservar essa barreira. Bora para ele, Graça. Pode, pode falar sobre tudinho a fórmula, entregar. Direto para a formulação sim, tô com ele aberto aqui. Noturna mesmo. Tá. Posso passar pelo sabonete antes? Vamos lá? Então tá, gente. Eu escolhi 2 extratos aqui, especialmente. Não vejo necessidade de ter mais do que 2 extratos na formulação de um sabonete. Não que não possa, mas não vejo essa necessidade. Né? Sinceramente, não vejo. E isso encarece consideravelmente a formulação e não dá nenhuma diferença que eu tenha considerado palpável. Né? Cada um. Mas eu nunca percebi uma diferença importante. Especialmente, vou botar clareador, vou botar não sei o quê. Gente, é o sabonete. O sabonete. O que o sabonete precisa fazer, Grazi? E ao mesmo tempo, higienizar, limpar quando você quer. Grazi, eu vou te pedir. Vamos tentar você sair e entrar de novo? Nossa, o pessoal tá triste aqui que não tá conseguindo te ver. Tá travando sem parar. A minha tá legal e a tua trava sem parar. Quem sabe tu sai, Grazi, e aí volta. Tá. Obrigada, gurias, que estão me dando aí o feedback. Vamos tentar de novo. Não estamos entendendo nada da fala da Grazi. Vamos lá. Vai dar certo, gente. Deixa eu puxar ela aqui. Agora vai. Deixa eu desconectar o meu notebook aqui do meu celular, peraí. Tá. Tá, vai dar tudo certo. Buenos. Essa é a segunda internet. Temos uma terceira ainda para tentar. Uau! Ai, como é que tá aí, gente? Agora tá aparecendo a Grazi direitinho. Galera me mandando aqui no WhatsApp, ó. A Adri, a Tassiana, a Jennifer, a Adley. Como é que tá aí agora, gurias? Pra vocês, a Grazi tá aparecendo perfeitamente? Deixa eu ver aqui. Quem é que vai me dar? Ó, a Adley me disse que tá ok. Sim, né? Porque eu acabo com vocês também, né? Vocês precisam sair da live pra daí ir lá me mandar o WhatsApp pra daí voltar pra live, porque os comentários são desativados, né? Vamos lá. A Grazi estava falando sobre o sabonete, então o higienizante, que existem várias formas. O pessoal diz que tá okzaço aqui agora, Grazi. Tá. Sabe que tá top, agora foi. Obrigada, gurias. Que tem várias formas, certo? Mas sempre, isso a gente, sem dúvida, tem em comum,
sempre numa higienização gentil, numa higienização que se você vai utilizar se você vai utilizar tensoativo, que seja um tensoativo gentil, Cindet, que não faça agressão da barreira, que remova aquilo que você deseja remover, ou seja, a sujidade excessiva, de fato, resquícios de protetor, resquício de produto, poeiras, né? De fato, o suor excessivo, mas não remova a integridade de barreira. E aí, deixa eu voltar aqui para a minha fórmula. A fórmula da manhã que eu escolhi, gurias, foi extrato glicólico de alface, olho, né, Grazi? Extrato glicólico de acerola, ambos a 5%, tá, gente? Depantenol, que vai ser um melhorador de sensorial para o produto. Não é obrigatório ter, mas ele de fato auxilia bastante nesse melhorador de sensorial a 1%. E base Cindet. E aqui fica uma dica de ouro. Sempre que você solicitar para uma farmácia que talvez você ainda não tenha plena confiança ou certeza, né, de que eles estarão fazendo exatamente o que você está pedindo, peça que eles enviem para você a lâmina, o parecer técnico dessa base Cindet que eles estarão utilizando para que você estude. Ai, mas não é obrigação deles fazerem certo? Certo para quem, gente? Né? Muitas vezes o que está na tua cabeça, no teu mapa mental, não está no mapa mental da farmacêutica que não estudou cosmetologia, que não trabalha nessa linha de integridade de barreira, e ela acha que é normal colocar ali um sódio, laureto sulfato, os primos deles, e ela não está fazendo algo errado, mas vocês ainda não estão conversando com o mesmo mapa mental. Isso acontece muito, né, Grazi? Sempre deixar essa conversa entre profissional e farmacêutico o mais claro possível, né? As farmacêuticas que eu trabalho, elas já sabem as minhas preferências, enfim, realmente tem gente que não dá muita bola para esses detalhes. A Dai citou sobre o depantenol ser um modificador sensorial, né? Ali o depantenol a 1%, a gente já vai ter uma ação mínima dele nesse sabonete também. Mas para que vocês possam melhorar aí o sensorial, a viscosidade, a espuma desse produto, vocês também podem colocar Amisoft de 8 a 10%. Se vocês querem uma espuma mais consistente, vocês podem colocar Amisoft a 10%. Normalmente eu trabalho aí e ela é mais barata que o depantenol. Então vocês precisam colocar na balança o que realmente vocês querem, a ação do depantenol, ou vocês estão utilizando ele apenas para modificar o sensorial? Ah, Grazi, é só para modificar o sensorial. Bom, então lança a mão do Amisoft, que ele vai ser infinitamente mais em conta aí também. Gente, a Grazi, eu sou especialista em peeling e melasma. Esse é o meu chão, é meu mundo. A Grazi, ela revira no skincare. Todo mundo que me conhece, todas as alunas dos meus cursos sabem o quanto eu falo de ti, Grazi. A tua orelha deve ficar vermelha de vez em quando, porque tu revira, né, há muito tempo já. Então, assim, é uma enciclopédia para realmente nos trazer e falar sobre detalhes. Eu amo, eu amo. Inclusive... Mas é que os ativos são infinitos, né, Dai? E normalmente a gente acaba trabalhando ali com ativos mais clássicos, que já tem mais estudo, já tem mais respaldo ali, mais segurança para que a gente possa trabalhar. Mas esse mundo dos ingredientes ativos, modificadores de sensorial, nossa, é uma infinidade, né? Então a gente acaba escolhendo alguns para dizerem que são nossos ali do nosso dia a dia, se torna mais fácil também. Tô anotando aqui, gente, eu tenho as minhas fórmulas, mas eu vou anotar aqui alguns detalhes, anota aí também, porque depois eu vou passar para vocês o material de apoio da live e vou anotar essas dicas que a Grazi vai nos dando extra aqui, já vou colocar em prática na minha prática clínica também. Grazi, vamos então pro inibidor do dia. Você fez ali a higiene e aí você precisa aplicar alguma coisa, preferencialmente não direto o protetor solar, ainda se for o caso, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? E aí você vai aplicar algum produto, que vai poder ser um hidratante, que vai poder ser um reconstrutor de barreira, ou vai também poder ser um inibidor de melanogênese, que vai atuar na cascata da melanogênese, mais adequado para o dia. Isso, a linha de raciocínio para a construção desse produto cosmético de uso diurno, nós iniciamos lá pelos fatores agressores aos quais a paciente está exposta na rotina dela. E isso vai estar correlacionado com a profissão dela,
com vários outros fatores, né? Então, ao que de fato ela está exposta? Ela passa 8 horas do dia dela dentro de um escritório, na frente de um computador. Então, beleza, a gente já sabe que a gente precisa lançar a mão aí de uma proteção luz azul, de um ativo antioxidante para dar essa proteção a ela e também ao ar-condicionado para evitar essa perda de água transepidérmica, essa desidratação desacelerada. Enfim, a gente entra no Eu vou fazer um adendo, Grazi, porque isso, maravilhoso isso que a Grazi está falando, porque foi um ponto que eu esqueci de falar, tá, gente? Essa paciente, ela não tem essa proximidade de radiação eletrônica tão importante, não tem. Tanto que, né, por isso o skincare é como é. Mas ela, na profissão dela, ela também tem produção de calor. Sim, eu vi pela escolha dos ingredientes ativos ali. E isso é uma coisa incrível, né? Eu falei para ela, passa aí a formulação, vamos discutir sobre e tudo mais. E a formulação ela vai compartilhar com vocês aí, tá super completa, né? Ela age em diversos mecanismos, ao mesmo tempo que ela protege a pele e dá condições para a pele de receber algum tipo de despigmentante. Porque nem sempre todas as peles que vocês vão receber de melasma vão aguentar esse, por exemplo, tratamento que a Dai propôs aqui. São ativos super renomados, são ativos clássicos, usados em concentrações ótimas, mas que nem todas as peles aguentariam esse tratamento. Pelo menos não num primeiro momento, né, Grazi? Exato, não num primeiro momento. Mas aqui, a Dai obviamente conhece a paciente dela, preparou a pele dela e já lançou mão desses ingredientes ativos. Vou comentar brevemente os pontos altos da escolha desses ingredientes aí e vou trazer para vocês algumas sugestões, né? Tem pessoas que não se sentem seguras em utilizar. Eu olhando o horário, porque eu tenho uma reunião 8h30, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Bora lá. Aveia coloidal, né? Foi uma das primeiras escolhas para dar aí dessa formulação. Então, a gente tem uma ação significativa aqui anti-inflamatória. A aveia coloidal, gente, ela é rica em flavonoides, fenólicos, né? Então, ela vai ter essa ação aí antioxidante, ela vai prevenir lá a peroxidação lipídica também, tá? Tendo essa ação anti-inflamatória. E ela tem aqui beta-glucanas, que ela é uma imunoestimulante, né? Ela vai produzir aí a imunologia, como é que se diz? Meu Deus. O aumento da imunidade. O sistema imune da nossa pele, tendo essa ação anti-inflamatória, de proteção, hidratante e antioxidante, tá? E aí, lembra que a gente falou lá no início da live que quando a gente trata melasma, a gente tem também que ter esse olhar lá na nossa junção dermoepidérmica, agressão de colágeno, elastina, fibroblasto. A gente entra em toda essa galera aí com ativos anti-ages. Então, a aveia coloidal, ela não é um ativo especificamente anti-age, mas ela tem uma ação lá nos promotores de colágeno e elastina, né? Que vão estimular os fibroblastos também. Então, ela tem uma ação lá também nessa junção dermoepidérmica. Então, um ativo completo, né? Uma melhor escolha impossível aí para esse início de 5% da nossa formulação, o que é bastante para um ativo, bastante, mas vale cada Exato, né? super completo, exatamente. Junto com a aveia... meu Deus, agora minha cabeça já... em resposta aí à aveia coloidal, a gente também pode utilizar a portulaca, né? A portulaca, ela é um corticoide-like, que também carrega praticamente os mesmos benefícios aqui da aveia. Então, ou um ou outro. Precisa utilizar os dois? Gente, praticamente os mesmos mecanismos, né? Por que a gente fala sobre mecanismo de ação? Porque quando você entende o mecanismo, você vai saber onde que você de fato vai estar agindo. Às vezes a gente pega umas formulações com 5, 6 ativos, onde 3 desses ingredientes ativos estão agindo no mesmo mecanismo. Será que precisa disso? Né? Se a gente vai aumentar um pouquinho a concentração de um deles, a gente já não precisaria estar trabalhando com 3 ingredientes do mesmo mecanismo, tá? A portulaca tu sugeriu a quantos por cento, Grazi? Tô sem a lâmina da portulaca aqui, tá? Mas é só uma... Depois eu já vou verificar aqui e já passo pro pessoal. Obrigada, Grazi.
Tá, beleza. Então, aqui nós temos uma ação da aveia coloidal, ó. Hidratante, antioxidante, cicatrizante, tá? Então, aqui também ela serve para peles que, além do melasma, vão apresentar algum tipo de sensibilidade, vasodilatação periférica aí, tá? Ela também tem lipídios aí que são precursores lá da nossa vitamina E. E ela vai trazer esse fortalecimento de barreira, reposição de barreira, tá? Oi, mas depois a gente tem um clássico aqui que eu sou fã também, né? Muito julgado aí por algumas pessoas que perdem a mão utilizando ele, ou que não sabem utilizar, ou que não sabem combinar, fazer a sinergia exata dele ali. O alfarbutin, né, gente? Ele é um clássico despigmentante inibidor lá da nossa tirosinase. E ele vai agir, ele foi um ativo muito comentado junto com o ácido tranexâmico no Congresso Consulfarma, porque todos os estudos desses ingredientes, eles são correlacionados com a hidroquinona. Por quê? A hidroquinona, a gente querendo ou não, aceitando ou não, hoje a hidroquinona, ela é o padrão ouro de tratamento de melasma. Então, tudo que vem depois da hidroquinona é para diminuir a toxicidade e os danos que a hidroquinona causa, né? Então, o alfarbutin ali, ele age de forma similar à hidroquinona, porém, sem toda essa agressão e toda essa toxicidade da hidroquinona no nosso organismo, tá? Então, o alfarbutin, ele não causa essa ocronose, né, na pele que a gente tem através da hidroquinona aí, tá? E aí, Grazi, não me sinto segura de usar o alfarbutin, comecei agora, não quero colocar ele na formulação, ainda mais uma formulação diurna, que existe um debate aí também sobre usar o alfarbutin ou não, né, diurno, enfim. O que nós podemos lançar mão aí? O nosso clássico resveratrol, né? O resveratrol, inclusive, a gente encontra ele, inclusive, dentro de outros ingredientes ativos. Então, não necessariamente você precisa usar o resveratrol aí na sua forma, tá? Mas ele também vai apresentar atividade lá na nossa tirosinase, tá? Lá no processo de transcrição. Então, acho que é isso, tá? São despigmentantes aí, o alfa-arbutin, né? Da família dos hidroxiácidos, mas tem pessoas aí, profissionais, que não gostam de utilizar ele durante o dia, então a gente pode lançar mão de outros ingredientes ativos. Dai, quer acrescentar alguma coisa aí? Sim, sem mais, perfeito. É clássico. Perfeito. E aí nós temos um aqui também que foi foi recorde de praticamente todos os profissionais da Consulfarma, quando a gente falou sobre hiperpigmentação, melasma, né? Falaram sobre o ácido tranexâmico. Ele é um ingrediente clássico aí também. Também muitos profissionais perdem a mão, né? Aquela história, gente, entre um ingrediente ativo ser bom ou ruim, tudo é a dosagem que você utiliza, o pH que você coloca e a forma de uso que você implementa nos seus tratamentos, né? Tudo tem hora e o porquê de usar cada coisa. Então, tem gente que faz absurdos aí com o ácido tranexâmico e o alfarbutin, né? Ele implementado da forma como a Dai colocou aqui, fantástico, né? O ácido tranexâmico aí, ele tem um mecanismo de autofagia, né? Então, até coloquei para vocês aqui, ele aumenta a expressão lá da nossa proteína LC32. Vocês estão... Tá tudo certo aqui? Tá tudo Tá. certo. A E o autofagia. pessoal só perguntou depois dos percentuais. Gente, eu vou mandar para vocês assim, ó, desenhadinho. Desenhado, a Bem Dai direitinho mínimos e- detalhes. isso. A gente só tá dando uma tocadinha aqui porque a Grazi, ela tá explicando para vocês os mecanismos, tá? Que isso eu não vou enviar. Então anota aí o que a Grazi está mandando. Depois a fórmula eu vou enviar direitinho no material de apoio. Isso. Eu só tô correndo também, porque depois eu tenho mil coisas para fazer, mas bora lá. A autofagia, gente, é quando as nossas células, elas eliminam lá as proteínas que são oxidadas, né? Que já não fazem mais parte aí desses processos metabólicos dentro do nosso organismo. Vulgarmente falando, né? O nosso lixo celular. Então, o ácido tranexâmico, ele tem uma ação importante na autofagia. O que faz o ácido tranexâmico se tornar um mocinho ou um vilão? A concentração e a faixa de pH em que você está trabalhando e principalmente como que você está implementando ele. Então, ele foi citado lá para ser usado em pós-microagulhamento, em dosagens ok, como a Dai colocou aqui na formulação. Qual foi eu não lembro a concentração agora que você usou, Dai. 5%.
Exato, 5%. Então, tudo vai depender, tá? A combinação dele junto com o alfa-arbutin, tendo um ingrediente ativo que faz a reposição de barreira, aumenta o nível de hidratação, tem essa função lá na junção dermo-epidérmica, gente, não tem como dar errado, tá? Beleza, aí entramos aqui, uma alternativa ao ácido tranexâmico, tá? Para quem ainda não se sente segura, nosso clássico alfa-bisabolol. Vai ter a mesma, eles têm basicamente a mesma ação no gene PGE2, tá? Vai ter a mesma ação, vai ser tão rápido quanto? Não, o alfa-bisabolol, ele é um ingrediente ativo que ele vai tendo uma ação um pouquinho mais lenta, tá? O ácido tranexâmico, ele vai dar aquele resultadão. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o ácido tranexâmico nesse primeiro momento para dar o boom e a paciente olhar e pensar assim, cara, tô notando o resultado, né? Vou seguir o tratamento. Depois, a gente coloca o alfa-bisabolol lá na manutenção, porque daí a gente não precisa trabalhar com esses despigmentantes em concentrações tão altas, tá? Perfeito. Ué, nós entramos aqui agora no Fisazum. Amo! Amo ele, né? Ele é um ativo, coloquei para vocês aqui a descrição. Vale a pena vocês baixarem a lâmina aí de todos esses ingredientes que nós estamos falando. E também tem alguns artigos relacionados com eles aqui, tá? O Fisazum, gente, ele é um ativo aí anti-envelhecimento, traz alguma proteção de hidratação também, mas a principal função que normalmente eu lanço mão dele dentro das formulações é porque ele é um antitérmico, né? Então, ele vai manter a temperatura da pele dessa paciente. E aqui, vale ressaltar que às vezes a paciente trabalha na cozinha, às vezes, enfim, ela cabeleireira, né, com secador e tudo mais. Mas às vezes ela só tem do organismo dela mesmo o esquentar da pele. Às vezes a pessoa fica com vergonha, característico de cada pele isso, e aumenta essa vasodilatação periférica. Então a gente precisa entrar com ingredientes ativos a fim de manter essa temperatura da pele aí também, tá? E ele também é um ativo anti-age, tá? Ele acaba agindo lá na nossa membrana basal. Quer acrescentar alguma coisa aí, Dai? Não, só diria que realmente Fisasum, ele Fiz é, a Zoom, fiz a... Esses nomes é uma bagunça, né? sabe como queira, mas chame, ele é, assim, é bem coringa, né? Não, acho que, até porque o percentual dele é baixinho, aqui é 0,5%, então, assim, não tem muito por que você não colocar como um Exato. coringa as formulações, especialmente do dia. Exatamente. Aí, o que nós temos aqui? Quando a gente fala sobre agressão lá na nossa membrana basal, né? Muitas pessoas, o melanócito encontrado em outra camada. Na verdade, gente, o melanócito ele é exclusivo da nossa camada basal. E o que a gente tem são os prolongamentos, né, desses dendritos para outras camadas. E quando a gente tem um dano na nossa membrana basal, a gente vai ter o melanócito em pêndulo, que daí a gente consegue ver esse dano, né, para além da camada basal. Então, lançar mão de ingredientes ativos que tenham essa função de reposição, e o Fisazum é um deles também. Então, vão estar agindo lá, tá? Lá na nossa junção dermoepidérmica. Então, o que nós temos aqui dele, tá? Quais são as ações dele aí? Ele tem atividade lá nas enzimas catalase e superóxido dismutase, tá? Que são enzimas que desempenham um papel importante aí lá na resposta de estresse oxidativo. Então, olha como tudo está relacionado com a ficha que a Dai trouxe pra gente lá, tá? Dessa paciente. Vai manter a temperatura da pele constante, tá? Sem essas nuances de temperaturas. Reduz a atividade das metaloproteinases, reduz degradação do colágeno e reduz a ação das interleucinas lá sobre o nosso estresse inflamatório. Eu gosto muito de utilizar ele também em pós-procedimento, pós-peeling, pós-microagulhamento, tá? É um ingrediente ativo que tá sempre nas minhas formulações aí, com certeza, tá? Outra sugestão, gente, esse aqui eu acho que vai ser novidade para vocês, talvez, tá? É novidade também do congresso lá da Consulfarma. Outra sugestão aí é usar esse aqui eu não consigo escrever, tá desativado. Vou tentar pronunciar, tá? É Gatline Link Lift. Me soletra que eu já vou procurar aqui, Gra.
tá? Gatuline, bem como se fala, Gatuline Ah, sim, sim. Aham. Link Lift, tá? Ele também vai ter essa ação clareadora e com proteção junção dermoepidérmica. Foi muito recomendado em pós-procedimento imediato e também pós-procedimento tardio aí. Perfeito. Anotado e vou mandar. E o último ativo dessa formulação. Buenas! O TGP2 peptídeo, ele é um oligopeptídeo aí, né? Lá derivado do fator de crescimento, também uma baita escolha da Dai aí, baita, né? Bem gaúcha agora, para essa formulação. E ele é um despigmentante que vai induzir lá a transcrição, né? Ele também tem ação lá na nossa tirosinase, TRP1, TRP2, tá? E esse também é um ingrediente ativo que eu gosto de usar pela manhã. Tem algumas polêmicas também com ele, pelo uso de uno e tudo mais, mas ele pode ser usado pela manhã sem problema nenhum, tá? Perfeito. Gente, essa é uma fórmula bem coringa para mim. Quando eu digo coringa, que é comum utilizar, é comum pegar ela, porque ela de Exato. fato faz uma abrangência bem grande da necessidade de boa parte das peles. Então, vou mandar tudo bem anotadinho. Exato. Depois, Deixa eu gente, só fazer uma ressalva aqui desses ingredientes que nós citamos ali, o que pode ou não ser usado em gestante, tá? O alfarbutin, né? E aí aqui, gente, nós não estamos inventando nada disso aqui, né? Existem referências bibliográficas, enfim. Não é uma coisa que nós tiramos daqui agora. Se você ainda não se sente segura, lance mão dos ingredientes ativos que você se sente, tá? Mas trazendo para vocês aqui. O alfarbutin, ele pode ser usado durante o dia e pode ser usado em gestante também. O TGP2 peptídeo, ele pode ser usado durante o dia, mas ele não pode ser usado em gestantes, tá? O resveratrol, que foi uma sugestão que eu trouxe para vocês ali. Deixa eu ver onde que tá o nosso resveratrol aqui, ó. Ele pode ser usado durante o dia e ele pode ser usado em gestantes também. O alfa-bisabolol, tá? E o ácido tranexâmico podem ser usados. O alfa-bisabolol, ele pode ser usado durante o dia e pode ser usado. Não, o alfa-bisabolol também não pode ser usado em gestante, tá? Então, o ácido tranexâmico e o bisabolol não podem ser usados em gestantes e podem ser usados durante o dia. Só para vocês terem essa ideia aí também. Um ativo que foi comentado no congresso também foi o Bioblank. Não sei se tu conhece sobre ele, da Biodiversité. sim, uso inclusive Tá? em diversas formulações. Ele é maravilhoso, ele pode ser usado tanto de uso oral quanto de uso tópico. Então, se a gente pega um melasma que já está em um grau avançado, que já tem muita agressão, é um organismo que, enfim, é completamente oxidado ali, a gente precisa lançar mão de nutracêuticos, né, de uso oral. O Bioblank é um deles, pode ser usado oral ou tópico. Estou com a lâmina dele aqui, inclusive. Ele pode ser usado em gestantes também, tá? Ele tem uma ação despigmentante aí, vai agir lá inibindo a nossa tirosinase, lá no nosso alfa-MSH também, tendo uma ação no TRP1 também. Tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, ele é super completo aí também, tá? Buenas. Voltando para cá, o que mais que eu coloquei para vocês aqui? Ah, tá. Daí nós entramos na formulação noturna. Não sei se tu quer comentar alguma coisa mais da Sim. diurna, da... Quero fazer um adendo aqui na questão do depois, tá, gente? Então, depois a pessoa, dentro de um padrão, ela utilizaria um protetor solar. Não vou entrar no debate hoje do uso do protetor solar, mas entendedores entenderão. Quem não entende ainda, escute e pondere, porque não existe verdade absoluta. O que existe é a ciência esfregando na nossa cara tudo que está acontecendo. Quem quer enxergar, enxerga. Quem não quer enxergar, continua no tempo do EPA e segue em frente e depois vê o que dá. Mas hoje, gente, eu só trabalho com mancha. Eu só trabalho com hipercromias. Eu não trabalho com mais nada além disso. E hoje, dia 17 de julho de 2023, nenhuma das minhas pacientes faz uso diário de fotoprotetor solar. Elas somente utilizam fotoprotetor solar e sim, utilizam quando existe uma exposição prolongada ao sol. Quando de fato a pele delas vai correr qualquer tipo de risco
especialmente aí no quesito fator DNA, potencial câncer de pele e tudo mais. Sim, a fotoproteção existe para tal. Mas lhes pergunto, a maioria dos nossos pacientes que tem hipercromia se expõe ao sol? Gente, Deveriam para pegar um pouquinho de vitamina D, inclusive, né? Vitamina D baixa lá no calcanhar, uma vitamina D 12, 18, minha amiga. Que isso? mas a Deveria. verdade é que elas nem olham para o sol, gente. De medo, né? Terror, Medo. terror. Exato. Então, para que colocar um boom de disruptores endócrinos na pele todos os dias se ela nem olha para o sol? É. Enfim, deixa Bueno, quicando isso. colocando uma observação no BioBlank aqui, gente, ele pode ser usado em melasma gestacional, tá? Ele pode ser usado por gestantes e lactantes aí também. Dei uma pesquisada nesse ingrediente ativo, foi super comentado. Ele vem de um dos melhores laboratórios aí, que é a Diversité, né? Então, tenho gostado bastante dele também nos tratamentos aqui, tá? Perfeito. Buenas. Fechamos o Depois, combo do uso diurno aí. A Dai escolheu a base Second Skin, que eu gosto bastante também. Ela traz um toque mais aveludado, um toque elegante, como eu costumo dizer. Então, ele não vai deixar a pele ressecada, não fica com taque do produto, né? É realmente um toque de conforto, um toque elegante para a pele ali, tá? É assim que eu defino a Second Skin. uma segunda Bueno, pele, de fato, exato. né? E aí, na parte da noite, eu higienizo a pele com um óleo demaquilante. Existiria também outras opções, mas hoje já fazem aí, vai para 1 ano e meio, gente, que eu só indico geral óleo demaquilante. Não tem uma paciente minha, nem aquela que chegou no consultório com melasma e com acne, que não utilize óleo demaquilante com a base oleosa 100% vegetal. E que após 1, 2 semanas, olhe para mim e diga: Dai, eu achei que tu era retardada quando tu me indicou um óleo para limpar minha pele de noite. E hoje eu não vivo sem. Ponto número 1, muito antes do clareamento, acabou com qualquer oleosidade na minha pele. Modulou a integridade da barreira. Limpou a pele de forma delicada, gentil, harmoniosa. Removeu de fato aquele produto que tinha durante o dia na pele e não agrediu a pele. Vou mandar para vocês uma formulação aqui que tem avelã, macadâmia, framboesa, abacate, que eu amo. E aí tem a fase aquosa também, que eu coloquei ela bem completinha, porque não é simples a gente mandar formular um óleo demaquilante. A maioria das farmácias não tem, né, esse manejo ainda, por falta de hábito, provavelmente. E aí eu vou mandar uma fórmula bem completinha para vocês entregarem de mão beijada para a farmacêutica de vocês, tá bom? Aí. Bem completo mesmo, já vai ter uma ação anti-inflamatória, reposição de barreira. O óleo de framboesa também gosto muito, inclusive de colocar no sabonete ou até num sérum pós-procedimento. Enfim, infinitas formulações aí, né? À noite aqui, a Dai indicou um ingrediente ativo que eu tenho muita cautela em indicar, né? Nós não podemos lançar mão dele Eu para vou abrir qualquer os comentários antes de tu falar, Grazi, para ver quem me conhece, sabe? Um dos ativos que eu gosto muito de utilizar de noite. E é esse que a Grazi está falando agora. Vai dando um spoiler aí para ver se as minhas alunas sabem. Ele traz, de fato, um resultadão, assim, rápido, né? Até para paciente não desistir do tratamento, né? Para a gente dar aquele boom ali. Mas a gente precisa ter o pé um pouquinho no freio aí com esse ingrediente ativo, que é a cisteamina, né? Foram, inclusive, sugeridos vários outros ingredientes ativos no congresso, né? Porque ela traz uma questão de sensibilidade aí para a pele. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, né? Fazer testes de sensibilidade com o paciente. Então, a gente vai aplicar a cisteamina, vai pedir para ele deixar 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até que de fato a paciente consiga estar com esse produto a noite toda. Mas não são todas as pacientes que conseguem de fato ficar a noite toda exposta à cisteamina. Exato. Uma das formas, eu não sei, aqui daí tu pede para a paciente dormir com ela na pele? Exato. Tá. Gente, agora, no final da live, junto com o sorteio, eu vou dar possibilidade para vocês
de eu enviar para vocês a forma de uso que eu utilizo dentro do meu consultório com a lâmina técnica completa da Kempuri, que é a base que eu utilizo para essa cisteamina. Eu trabalho, gente. Eu vou fechar aqui só mais um pouquinho para vocês prestarem muita atenção. Eu já trabalho. A cisteamina ela foi lançada em uso tópico em 2019 na França. Ela, né, já era utilizada há muito tempo, né, na sua forma oral. E esse antioxidante fantástico. E eu já estou trabalhando com ela, Grazi, há 2 anos. Não é nem de perto em todos os casos que eu utilizo, exatamente como você falou, porque essa sensibilidade que ela causa está atrelada ao ressecamento. E Exato, esse é exato. uma Ao das grandes preparo sacadas. dessa pele. E essa é uma das grandes sacadas que eu ensino para as minhas alunas do porquê eu não uso sabonete de noite na pele. Porque vocês perceberam que eu só higienizei a pele com óleo. No momento que a minha paciente higienizou a pele com óleo, ela vai passar só água na pele. Ela não vai passar um sabonete. Para que esse óleo vegetal, que também já tem uma ação terapêutica, já tem toda essa proteção, ele de certa forma permaneça ali como um filme em cima da pele para proteger do uso da cisteamina. Inclusive, eu debati sobre isso com o Daniel, que ele importa a Kempuri aqui pro Brasil, né? Da Pura Química, tu deve conhecer, Grazi. E eu expliquei para ele exatamente sobre isso, sobre essa forma que eu encontrei para trabalhar com a cisteamina e que deu muito certo. Onde hoje a probabilidade de ressecamento das minhas pacientes com o uso da cisteamina é muito pequena, mas tem que saber manejar. Exato. Então, assim, é um ativo que ele não é tóxico, não é fotossensibilizante, tem uma promessa gigante, mas você tem que saber trabalhar com ele. Tem que saber trabalhar com ele. E também tem que saber, daqui a pouco, indicou ali para paciente, né? Deu uma reação, porque a cisteamina, gente, para quando ela é perfeita, para quem sabe utilizar, para quem sabe preparar a pele, ela vai dar um resultadão. Agora, para quem não sabe, vai ver o vermelhidão que isso vai dar na pele da E aí paciente. vai ter um efeito rebote. Você sabe reverter essa. Então, como prática clínica mesmo, eu recomendo, né? A Dai, obviamente, vai passar isso aí para vocês, mas cautela, né? Então, grau de sensibilidade da pele da paciente começa com meia hora, passa para 1 hora e assim a gente vai aumentando gradativamente aí, tá? Um pouquinho de Minha aluna cautela. que tá aqui, que já tá utilizando a cisteamina. Porque, gente, assim como a Grazi entrega ouro nos cursos dela, como é que eu ouvi uma frase essa semana? Tu entrega tudo. É a mesma coisa dentro dos meus cursos, né, gente? Eu entrego tudo. Sim, A gente tá aqui. não passaria, obviamente, um protocolo sem antes ter validado e passado e criado justamente um método seguro para ser utilizado, que foi a questão dos óleos aí, né? Que tu tinha passado. Exato. Eu Então, trouxe aqui uma. aprenda da forma detalhada, né, gente? Por isso que eu quero perguntar nesse momento, quem é minha aluna e já tá usando a cisteamina, como é que tá para vocês? Como é que vocês estão conseguindo lidar com isso, né, gente? Porque é sobre explicar de forma detalhada. Então, a cisteamina a gente usa 5%, tá, gente? A dica de ouro é a base Kenpuri, porque tem cisteamina aí que tem uma pureza muito pequena, muito baixa, e ela vai acabar tendo uma probabilidade de ressecamento, de consequente sensibilidade muito maior. Perfeito. Depois eu vou... Uma sugestão à cisteamina é o metimazol, tá? Que também pode ser utilizado aí. Aqui a Dai usou a cisteamina, obviamente, isolada, e eu recomendaria fortemente que vocês trabalhassem com a cisteamina isolada, porque se chega a dar uma reação na pele da paciente, a gente sabe exatamente que é da cisteamina, tá? E aí, Grazi, não quero usar a cisteamina, não quero usar o metimazol, o que a gente pode colocar ali no lugar? Bom, então a gente vai reavaliar quais foram os mecanismos que ainda não foram utilizados durante o dia para desenvolver uma formulação também para a noite ali de 4, 5 ativos. Não gosto de trabalhar com mais de 5 ativos dentro de uma formulação pela questão sinérgica e tudo mais, né? Então, é só sugestões aí. A Dai, obviamente, trouxe essas formulações que foram formulações validadas, comprovadas, né? Com os resultados que ela trouxe ali. Mas aqui a gente nunca sabe para quem a gente está falando, né? Então, a gente tem que deixar esses pontos de alerta aí para as profissionais também.
Tassiana Pancotti acabou de falar aqui que ela tá usando e amando os resultados. Me permita usar 2 minutinhos para falar sobre a Tassiana, porque ela vai ser, gente. Deixa eu encontrar a palavra. Ela vai ser, assim, ela vai ser uma inspiração para vocês. Tá? Se me corrija se eu estiver errada, mas a gente se conheceu, acho que foi ali por outubro, novembro do ano passado, onde a Tassi me encontrou procurando, né, assunto sobre melasma, e aí ela agendou uma mentoria. Ela nunca tinha feito curso comigo, ela agendou uma mentoria, e na mentoria, gente, essa mulher que tá com duas filhas pequenas, tem uma demanda absurda, gigante, ela pegou de uma maestria, e assim, ó, Grazi, eu tive que começar do zero com ela, essa linha de conduta, de raciocínio, né, de integridade de barreira, e eu disse assim, Grazi, e eu disse, Tassi, tu vai voar, mulher? Porque isso ficou nítido para mim no interesse dela. Ela não ficou ali só naquela formulazinha que eu passei. Ela cavocou as perguntas, ela realmente fez o que a gente está fazendo aqui para vocês, que é de se jogar nos mecanismos de ação, entender como funciona. Ela só foi entrar em curso meu, ela entrou na última turma do Pilins Melasma em fevereiro, e é como ela acabou de dizer aqui, ela tá tendo resultado, gente. Que assim, ó, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava uma profissional ter em questão de 6 meses de trabalho com uma linha de conduta nova. Então não é sobre tempo, é sobre o teu interesse, aquilo que você está tendo a oportunidade de receber na mão. Hoje vocês estão recebendo na mão aqui, ó, o nosso suprassumo, de forma, obviamente, rápida, né, gente? Mas de graça, um conhecimento de anos que eu e a Grazi tem. Então, anota tudo isso, pega o material de apoio, senta o bumbum na cadeira e estuda. Grazi. Infinito, né? A gente entra em assuntos infinitos aí, né? De formulações e mecanismos de ação e tudo mais. Existem linhas de tratamento. Tem pessoas que preferem por despigmentantes, tem pessoas que preferem por modular todo esse sistema. Então, são linhas de raciocínio, né? Em algum momento essas linhas elas se conversam, em outras não, mas eu acho que o ponto alto da live aqui que a Dai quis compartilhar com vocês é realmente esse olhar humanizado, da estética integrativa para vocês, olhar esse paciente por diferentes prismas, priorizar a saúde do paciente como um todo e não somente aquela queixa que nós estamos vendo ali na pele, tá? Gente, eu preciso muito agradecer a vocês aqui pelo tempo, pela paciência de vocês. Eu tenho uma reunião super importante agora, agora pela manhã. E quero agradecer a Dai pelo convite. Fico sempre à disposição de vocês aí. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem passar para a Dai me passa, eu esclareço e depois mando para vocês. Perfeito. Grazi, última tarefa tua. Me dá um número. Um número de 1 a 94, porque agora eu vou fazer o sorteio e é a Grazi quem vai escolher. Temos 94 participantes que cumpriram as tarefas que eu joguei lá na nossa comunidade do Whats. Quem ainda não tá, corre lá pro link da bio, se inscreve, entra na comunidade do Whats, porque lá eu vou lançar desafios que vocês vão poder receber um material incrível como esse. Vou sortear agora, Grazi, vai sortear, não tem nada a ver com o assunto. Um e-book 50 fórmulas validadas na prática clínica para tratar o melasma. Grazi, número escolhe 22. com amor. Número 22. 22, 2 patinhos na lagoa. Então vamos lá, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Peraí. Ó, gente, eu tô aqui lá embaixo, olha só, todo mundo aqui que participou, tá? Então vamos lá pro número 22. Quem será? Dou-lhe um. Opa! Vamos ver se ela tá na live. Tem mais isso, ó. Lu Caldas, _ estética. Tá na live, Lu? Tá na live, Lu? Vamos ver se a Lu tá na live. Dá o teu grito de alegria se tu tá na live aí, Lu. Dou-lhe uma. Mulher, cadê tu, mulher? Cadê a Lu? Vai ganhar ou não vai ganhar? Vai ganhar ou não vai ganhar? Tem que estar na live para ganhar esse book. Cadê a Lu? Gente, ela já deu o ar da graça? Eu não vi aqui ainda. Eu vou contar até 10. Se a Lu não der o ar da graça, a gente vai escolher outro número. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Bem, já era. Infelizmente, gente, tem que estar na live. É regra. Lu, vai falar... Opa. Grazi, vai falar outro número. De 1 a 94, só não vale mais o 22. Número 32. Ai, ai, ai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 32. Larissa PCB. Larissa, tá na live, Larissa? Cadê a Larissa? Vou contar até 10. 1, 2. Cadê a Larissa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê a Larissa, gente? Meu Deus! Bora para outro número, Grazi. De 1 a 94. Meu Deus, 50, mulher, eu preciso. Eu preciso sair da minha reunião. Cadê, gente? Alguém vai aqui, estar ó. aqui. DC.estética avançada. Tá na live? Tá na live, gente! Cadê DC.estética avançada? 1, 2, 3, Meu 4, Deus, cadê essa mulherada? 5, 6, 7, 8, 9. Perdeu! Ah, ela tá aqui! Parabéns, parabéns, ganhou, parabéns. Bora lá, depois é só tu me chamar ali no direct e eu vou te enviar. Gente, eu vou deixar a Grazi sair agora. Minha querida, muito obrigada. E eu vou explicar para vocês como vocês vão ganhar o material de apoio. Espera aí. Pode se despedir, Grazi. Gente, obrigada, até mais. Obrigada pelo carinho, pela atenção aí. Fico sempre à disposição de vocês. Beijo, preciso voar. Beijo. Gente, seguinte. Agora eu vou enviar para vocês o meu ourinho em relação à cisteamina, tá? A cisteamina, como a gente estava comentando até então, ela pode ser um canhão dentro do consultório de vocês, se vocês souberem como trabalhar com ela. Agora, se vocês não souberem como trabalhar, ela pode ser um desastre. Eu vou enviar para vocês a forma que eu envio para as minhas pacientes fazerem a adaptação com a cisteamina e junto eu vou enviar a lâmina da Kepuri, que é essa cisteamina que eu trabalho, que é a mais pura de todas as que eu já utilizei, com um odor, inclusive, bem reduzido, né? Quem não sabe, tem um odor bem importante. Vou enviar para vocês por direct. Quem vai receber, agora, nesse exato instante, eu vou postar lá no meu Instagram uma fórmula de uso de cisteamina. É uma das opções de uso de cisteamina. Vou postar agorinha. Somente quem entrar lá no post. E não adianta dizer eu quero. Somente quem entrar lá e me dizer qual foi ou quais foram os principais insights da aula de hoje vai receber no seu direct. Então, daqui exatamente 1 minuto eu tô postando. Vai lá, entra no post, diz pra gente, diz pra mim, diz pra Grazi qual foi o insight mais importante que vocês tiveram na aula de hoje e recebam no seu direct esse material. Espero vocês, gente, na próxima aula, no dia 24, segunda-feira da semana que vem, onde eu vou estar entregando o ouro para vocês, falando sobre os principais gatilhos que precisam ser mais do que avaliados quando a gente pensa num gerenciamento de melasma, como dessa minha paciente aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu adorei estar com vocês. E, ó, dica de ouro por fim. Quem ainda não está dentro da comunidade, entre, porque é só lá dentro que eu estou entregando esse ouro para todos vocês. Um beijo, gente. Até breve.